Caríssimos irmãos e irmãs, parece, se você fizer uma comparação do evangelho de hoje com o evangelho de domingo passado, domingo que passou, parece haver uma contradição, porque embora nos dois evangelhos se reconheça a sabedoria, a grandeza, a autoridade de nosso Senhor, recordemos aqui que no domingo passado, as pessoas ouviam Jesus falar e diziam: ele fala com autoridade, não como os escribas, fariseus e saduceus. Ele fala de uma maneira nova. E diz que eles ficavam admirados e muitos seguiam Jesus. Já no evangelho de hoje, as pessoas veem Jesus, ouvem os seus ensinamentos, percebem a sua grande sabedoria, a sua autoridade, e diz que ficaram escandalizados e não creram nele, e o deixaram de lado. É o mesmo Jesus, mas a postura é tão diferente. É o mesmo Jesus, mas o resultado, dependendo do coração, é tão diferente. Enquanto em Cafarnaum as pessoas iam ao encontro de Jesus, se deixavam encantar pelas suas palavras, aqui em Nazaré, na região onde Jesus cresceu, as pessoas, na região da Galileia, as pessoas abandonavam Jesus. Hoje nós estamos, guarde aqui essa ideia, voltaremos a ela. Hoje estamos celebrando a memória de São João Bosco. Para nós, Dom Bosco apenas, né? Pois bem, Dom Bosco, nós podemos dizer que o seu ensinamento se restringia especificamente a um tripé, 3 colunas: a Virgem Maria, o amor a Nossa Senhora, a confiança em Nossa Senhora Auxiliadora, a comunhão frequente e a confissão. Se nós disséssemos, São João Bosco pregava o que frequentemente? Frequentemente ele pregava a respeito da confiança em Nossa Senhora, a respeito da necessidade de comungar frequentemente e, é claro, de se confessar para romper com os pecados e, consequentemente, receber bem a Eucaristia. E isso, meus santos, num período em que não era comum a comunhão frequente, não era nem mesmo incentivada a comunhão frequente. Hoje nós falamos, e falamos com muita naturalidade, que é bom, que seria muito bom que nós comungássemos frequentemente, diariamente até. Hoje, dizer isso não levanta nenhuma problemática, as pessoas ouvem como se fosse algo obviamente bom e necessário. Mas na época de Dom Bosco, era algo que se ouvia com certa resistência, com certa precaução, porque não era um conselho frequente. Muitos santos mesmo não comungavam diariamente. Mas Dom Bosco dizia isso para os confessores, para aqueles que vinham a ele, para que incentivassem os seus penitentes. E isso ele fazia com ele. Por quê? Porque Dom Bosco sabia que a conversão de vida, a mudança de coração, não é uma obra humana. Quem muda os corações é Deus. Quem muda a vida de uma pessoa é nosso Senhor. Então nós temos que fazer com que as pessoas se aproximem cada vez mais de nosso Senhor. Então, repito, ele incentivava a comunhão frequente, mas ele não incentivava a comunhão frequente para aqueles que pecavam constantemente,
que cometiam constantemente pecados veniais. Isto é, um pecado venial não nos afasta da comunhão. Nós temos necessidade de confessar os pecados mortais. Os pecados veniais, eles são perdoados até pela própria participação na Santa Missa, pela reza do Pai Nosso com piedade, por alguma penitência. Eles não são necessários. Não é necessário que sejam. Você pode confessar e até deve, mas não é necessária a confissão dos pecados veniais. E por que então, pelo amor de Deus, Dom Bosco não incentivava a comunhão frequente para aqueles que cometiam frequentemente os mesmos pecados veniais, que tinham pecadinhos de estimação? Porque ele dizia: se uma pessoa comunga frequentemente e não se santifica, ela está comungando mal. Se uma pessoa comunga frequentemente e ela não se desapega das pequenas amarras, ela não está fazendo bom uso, recebendo bem nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia. Então é bom que ela pare, para que ela possa, quando receber nosso Senhor, ela venha a recebê-lo de uma maneira adequada. Meus irmãos, muitos aqui recebem Jesus todos os dias. Graças a Deus, esta paróquia incentiva a frequência diária, a participação diária na Santa Missa, com a consequente recepção frequente, diária da comunhão. E por que é que uns recebem Jesus como Cafarnaum e outros recebem Jesus como Nazaré? Que uns recebem Jesus e progridem na fé, na santidade. Outros recebem Jesus e parece que não saem do lugar. Compreendem aqui? Existe algum problema, porque ou nosso Senhor chama alguns para a santidade, e é por isso que você tem progredido na santidade, e não chama outros para a santidade, e é por isso que você não progride na santidade, e isso não é verdade. Ou você não tem progredido na santidade porque você não tem comungado bem. Você não tem recebido Jesus, você não tem recebido bem Jesus na comunhão, porque todos nós temos recebido o mesmo alimento, todos nós temos recebido com a mesma frequência. E como você tem recebido este alimento? Meus irmãos, se isto é uma verdade no que diz respeito aos alimentos naturais, materiais, isto é, os nutricionistas falam, que não basta comer bem, depende se você absorve aquilo que você come. Se você come bem, mas você não mastiga direito, você não absorve aquilo que você comeu. Duas pessoas comem bem, uma mastiga direitinho, a outra não. Uma consegue absorver bem os nutrientes daquele alimento, o outro não. Tem um problema interior que o incapacita a absorver bem os nutrientes daquele alimento. Estamos todos recebendo Jesus, mas como estamos recebendo? Como você tem recebido Jesus? Isto é, vamos aqui fazer algumas perguntas e você vai se questionando. Você tem lutado de verdade contra os seus pecados veniais e você entra na comunhão não apenas sem pecado mortal? É claro que você não pode entrar na fila da comunhão com pecados mortais. Você se confessou, mas você não rompeu, você não tem lutado, como diz o
o autor da carta aos Hebreus, você não tem resistido até o sangue contra os pecados, de modo que você entra na fila da comunhão, mas arrastando um monte de pecadinhos que juntando dão um pecado bem grande. E você entra e volta para o seu banco arrastando todos os seus pecadinhos, e ali você sequer reza. Você se senta no seu banco e não vê a hora, ou se ajoelha piedosamente, mas não reza, esperando a hora que o padre diga: ide em paz, o Senhor vos acompanhe, e você vai para casa. Isto é, você não rezou, pedindo a Deus: meu Deus, eu estou amarrado a um monte de pecadinho, me ajuda, Senhor, a me desligar deles. Me dá, Senhor, a tua graça, e eu prometo que eu vou usá-las. Me dá, Senhor, as armas para que eu combata, e eu entrarei no combate. Eu vou combater os meus pecados veniais e vou lutar contra eles, e vou lutar contra as minhas manias, as minhas falhas de personalidade, esse meu gênio ruim, esses meus pecados de estimação. Eu vou matá-los um por um com a tua graça recebida na comunhão. Eu não serei complacente comigo mesmo, eu não vou passar a mão na minha cabeça. Aí sim, meu santo, aí sim, minha santa, você estará comungando bem, e você vai receber Jesus como Cafarnaum. Você vai crescer na fé cada vez mais, e você receberá adequadamente a comunhão. Mas se você recebe Jesus de qualquer jeito, você vai ficar estancado na sua vida espiritual, sem dar os passos necessários. E cuidado com aquilo que o diabo pode dizer: olha, você é uma desgraça, viu? Você tem recebido Jesus de uma maneira inadequada, então não vai receber Jesus na Eucaristia. Isto é, a solução que ele dá é: mergulhe mesmo no pecado, aceite a sua condição de desgraça, porque você é um desgraçado e a sua vocação é o inferno, você nunca vai ser santo. Isso é o diabo que está dizendo. Nosso Senhor está dizendo o quê? Olha, você não tem comungado direito, você não tem feito nem sequer ação de graças direito, você não tem lutado contra os seus pecados. Receba-me e peça a mim as graças e utilize-as. Isto é, não é para você dizer: ah, é verdade, eu não tenho progredido na santidade. Ah, é verdade, eu tenho um monte de pecado de estimação. Ah, é verdade, eu não rompi ainda com os pecadinhos. Ai, e agora? Estou perdido. Não, vamos lutar então contra esses pecados. Lutar contra os seus pecados veniais, suplicar a graça de Deus, pedir o auxílio de Nossa Senhora. É ela que nos alcança o impossível, então vamos pedir que ela interceda por nós, para que nós sejamos verdadeiros filhos seus, verdadeiros filhos dela, que nós combatamos os pecados todos e quaisquer pecados, para que nós cresçamos na santidade, cresçamos no amor a Deus, cresçamos na generosidade, lutando contra todos e quaisquer pecados, para receber Jesus na comunhão, na oração, como Cafarnaum, que recebeu com alegria, e não como Nazaré, no Evangelho de hoje, que se escandalizou com nosso Senhor. Que cada um aqui, meus santos, pense, e eu incentivo mais uma vez: faça o caminho. O primeiro passo é você que vai receber. Se você não vai receber Jesus e precisa se confessar, se confesse. Se você vai receber Jesus, o primeiro passo é um momento privilegiado para receber Jesus bem, é ação de graças. Só se você não tiver como mesmo, se não tiver jeito, então vá em paz, Deus o acompanhe. Deus não nos pede o impossível, mas se lhe é possível, faça ação de graças, faça generosamente, e saiba, é esforço. Santa Teresa d'Ávila, ela diz que entrar em quietude, de fazer uma oração de quietude, conversar com nosso Senhor
com quietude requer esforço, porque em nós tudo é agitação. Então você voltar-se para Deus, isso requer um esforço e um sacrifício. É por isso que muita gente vai embora, que se nós conseguíssemos já a oração, quando nós nos ajoelhássemos, nós ficaríamos mais tempo. Mas aquele comichão que dá nos joelhos, de você se levantar e ir embora, é porque você acha que não está conseguindo, que aquele tempo está perdido, quando infelizmente será necessário passar por aquele tempo aparentemente perdido, para que você consiga domar os seus instintos e fazer oração que o leve a um crescimento espiritual. Então, sejamos zelosos, façamos silêncio. Terminou a missa, nada de ficar conversando dentro da igreja, nada. Eu vejo às vezes um ou outro conversando baixinho, nada de conversar na igreja. Quer conversar? Vá para fora. Mas é baixinho, que aqui só se conversa com o nosso Senhor. Quer conversar? Vá para fora. Mas de rezar, pedindo a Deus a graça da oração para você e para todos nós, para que progredamos na santidade e recebamos com a alegria de nosso Senhor a Eucaristia nas nossas almas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.